O programa a seguir tem classificação indicativa livre. A alimentação é essencial para os seres vivos, mas no caso dos humanos, comer vai além da sobrevivência, é cultural. Hoje o Em Tese vai falar sobre o hábito cotidiano de cozinhar e de comer que tem se transformado em atividade de lazer e também em distinção social. A jornalista Sabrina Fernanda Demose produziu uma dissertação em História sobre as práticas da cozinha do cotidiano e da cozinha como lazer. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. Eu queria iniciar te perguntando, afinal de contas, qual que é a diferença que existe entre essa cozinha do lazer e essa cozinha do cotidiano? No meu trabalho, eu fiz essa diferenciação, chamando cozinha do cotidiano, aquela cozinha praticada pelas nossas mães, pelas avós, que é uma cozinha de um saber mais tradicional, passado de geração para geração. A cozinha como atividade de lazer é essa cozinha que a gente tem hoje, em que as pessoas lotam o mercado municipal, vão lá, cozinham para os amigos, fotografam, filmam, ficam colocando no YouTube as suas receitas. As redes sociais. Tu coloca lá os resultados e tal. A cozinha como lazer, ela pode ser interpretada como uma atividade lúdica ou até mesmo os programas de entretenimento que tratam a cozinha como lazer. Esses programas, inclusive, estão cada vez mais populares, Mais populares. Antes eram restritos à TV fechada, hoje a gente tem, inclusive, na TV aberta. Geralmente são ligadas à competição entre os cozinheiros, né? Mas está muito em voga. Eu acho que a tendência é cada vez mais, crescer cada vez mais. Agora, esse entendimento da cozinha enquanto uma atividade de lazer também é algo próprio do nosso tempo, contemporâneo, Sabrina? Eu acredito que sim, porque a atividade da cozinha, se a gente for pegar mesmo, ela não é uma atividade prazerosa, por assim dizer, não é como jogar bola, não é como ela é para algumas pessoas encontram prazer cozinhando e agradando os outros, mas é uma atividade árdua, você fica horas numa cozinha, demanda um esforço. Agora ela como lazer é um aspecto só, é comprar, tem muito a ver com eu me fotografar, eu mostrar para as pessoas as minhas habilidades, então a gente pode dizer que é contemporâneo sim. Além disso, no seu trabalho você fala sobre um outro aspecto, que é a questão de que o homem se identifica muito mais e aparece muito mais como esse cozinheiro do lazer. E que a mulher ainda está mais nessa cozinha do cotidiano, talvez por conta desse papel histórico que a mulher assumiu de a dona do lar, né? De que maneira que esses papéis de gênero você analisou e de que maneira que isso está se transformando na sociedade de hoje? Algumas autoras, até eu cito no meu trabalho, elas acreditam que o papel da mulher ainda é periférico na cozinha. Essas listas que as pessoas divulgam dos melhores cozinheiros, contam com algumas mulheres, né, chefes, já em papel de destaque. Mas ainda assim é uma profissão, digamos assim, de reconhecimento, dos homens lideram isso. Eu acredito que no Brasil isso se dá porque a mulher teve que executar outros papéis que não de cozinheira como uma profissional. O homem pode às vezes fazer um curso, pode sair, e a mulher acaba tendo que ter essa vida, né, administrar essa vida com outros afazeres, não se profissionalizando nisso. Mudou bastante, eu acho que a gente tem que rever, mas ainda assim, eu acho que os homens têm um reconhecimento muito maior, eu acredito que sim. E nesse novo contexto de cozinha como lazer, de diversão, de provar alimentos diferentes, surgem também aqueles alimentos gourmet, que a gente tem visto por toda parte. É brigadeiro gourmet, cachaça gourmet, que se propõe a fazer algo diferente daquilo que é tradicional, que é justamente aquilo que você estava falando. Por que isso está acontecendo? Eu acredito que é justamente esse papel de distinção social que a cozinha tem
que esses novos produtos acabam desempenhando. A gente tem lá, as pessoas criam formas de cada vez mais se distanciar. Eu vejo isso até no meu trabalho, eu cito, que é muito difícil hoje, as pessoas, por exemplo, vão tomar lá uma cerveja gourmet. Essa interpretação é bem interessante. Para algumas pessoas, cerveja boa é aquela que eu posso pagar e a que está ali na minha geladeira. Para outras pessoas, é preciso refinar o paladar, adquirir maior conhecimento. Eu acho que esses dois universos, eles podem coexistir, mas eu particularmente acho que não precisava de tanto assim, né? Bom mesmo ser feliz, assim. Uma supervalorização. Eu acredito que não há essa necessidade, mas é uma tendência dos mercados se tornarem cada vez mais luxuosos. Porque os produtos, se a gente for ver há 20 anos atrás, a gente teve a abertura das importações. Então as pessoas começaram a consumir coisas. Só que de repente alguém falou, opa, mas não é, eu tenho coisas que nem todo mundo pode consumir. E aí eu crio nomenclaturas, crio novos produtos, o que valoriza a gastronomia, mas sempre vai acabar distanciando. Isso é bem visível no Brasil, assim, principalmente. Sobre essa questão de distanciar e diferenciar, a gente também tem o papel do cozinheiro. Há um tempo atrás, a gente mal ouvia falar do cozinheiro de um restaurante ou quem preparava aquele alimento. Hoje em dia, o cozinheiro assumiu um novo papel, com status, com importância social. É por conta dessa nova valorização também? Eu acredito que sim. No Brasil, esse fenômeno dos chefes estrangeiros acontece no começo dos anos 90. Então, muitos chefes vieram da França, foram para São Paulo, abriram seus restaurantes. Como Curitiba acaba copiando alguns comportamentos, a gente teve aqui também alguns chefes e passou a valorizar essa figura. Hoje em dia, você até não diz assim, vamos lá no restaurante você não fala, vou comer tal coisa, vamos no restaurante do fulano. Ele virou praticamente um personagem à parte da sua comida. Então, em parte, sim, por essa valorização da comida como algo extraordinário, para além da subsistência. Comer fora hoje virou uma atividade não só de lazer, mas até de status, de ser visto, apesar das pessoas aparecerem, eu fui lá, daí tira um selfie, aparece. Virou isso um pouquinho. Certamente. Esta nova forma de entender a cozinha aumenta a procura por cursos profissionalizantes. Vamos conhecer como funcionam as aulas. Se você é daquelas pessoas que sua frio quando precisa preparar um almoço ou jantar, que não sabe nem fritar um ovo, que o bife fica duro e o arroz empapa, saiba que nascer com o talento para a culinária é para poucos. E a solução está nos cursos de culinária, que ensinam desde as dicas básicas até pratos mais elaborados, além da convivência com os chefes de cozinha mais renomados no mercado. Na verdade, eu comecei a dar aula já muito antes do curso do chefe de cozinha, na própria Centro Europeu e na PUC. Eu sempre quis saber se eu conseguiria passar para as pessoas daquilo que a gente absorve na cozinha. E sempre achei necessário isso pela formação, gosto muito de dar aula, mas já tem aí pelo menos uns 15 anos que eu dou aula, mas o início foi exatamente isso. Será que eu consigo falar exatamente sobre aquilo que eu faço no dia a dia? E aí virou essa paixão que também me faz estar até hoje dando muitas aulas. Divididos em equipes de até 6 pessoas, os alunos aprendem colocando a mão na massa, literalmente ou não, às vezes é no figo ou na berinjela mesmo. Durante as aulas desse curso de chefe de cozinha, os alunos devem preparar 3 receitas diferentes. A temática da aula ministrada pelo chefe Celso Freire foi a cozinha na busca da sustentabilidade, e os pratos preparados levaram produtos orgânicos e regionais. Então são temas que eu trago que são atuais, importantes para a cozinha, e a gente transforma isso em aula prática sempre com preparos ao vivo. Além de estudantes de gastronomia, os cursos de chefe de cozinha recebem alunos interessados em aprender técnicas de culinária por puro lazer ou por um interesse que vem de família. É o caso do Rodrigo, que sentiu o desejo pela área despertar na infância, ao ver o pai trabalhando na cozinha. Então ele acabou sendo a fonte de inspiração para eu ter a continuidade nesse sonho, nessa carreira. A gente acaba tendo conhecimento de diversos insumos e combinações de insumo que antes a gente não acabaria se utilizando por não ter o conhecimento dessa harmonização. Agora, com o curso quase concluído, Rodrigo já consegue ter certeza de que é essa carreira que quer seguir. Um sonho de infância que está se tornando realidade. Eu pretendo seguir na área mesmo, já tenho algumas propostas para continuar na área, então eu pretendo me especializar e continuar mesmo na área de gastronomia.
Sabrina, nesse contexto de mudanças e de valorização da comida, você fala no seu trabalho sobre duas figuras que aparecem, que são os foodies e os gastrosexuais. Quem são essas pessoas? E é fácil reconhecê-las aí no mundo virtual? É fácil. Os foodies é um termo que, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, que são os aficionados por comida. Então, eles fotografam, eles vão a lugares, eu até cito isso sempre que as pessoas me perguntam, tem até um episódio dos Simpsons em que eles viram foodies, então eles frequentam restaurantes, eles começam eles são entendedores de comida, é bem interessante. Os foodies, então, a gente vai chamar assim de aficionados por comida, pessoas que assumem a sua paixão pela comida. E geralmente é uma comida mais sofisticada, diferente, étnica, né? Então eles vão às feiras, viajam, são pessoas apaixonadas por comida. E os gastrosexuais foi um termo que aqui no Brasil foi adaptado, mas foi uma matéria da BBC, se eu não me engano, adaptaram aqui, que são os homens que utilizam, supostamente os homens utilizam as artimanhas na cozinha para conquistar as mulheres, né? E é uma brincadeira, é um termo que eu acho um pouco, né, no trabalho eu até não sou muito generosa, acho que é meio pejorativo, acho que é um tratamento um pouquinho, mas é uma nova tendência sim, desses novos grupos que vão se formando por causa da comida. Agora, Sabrina, você, jornalista, fez o mestrado em História dentro desse pensamento da história da alimentação. Isso. Por quê? Como que você foi parar aí? Em 2008, eu entrei em contato com o professor Carlos Roberto Antunes, que faleceu em julho. Ele era um dos pioneiros desses estudos de História e Cultura da Alimentação aqui no Sul. Então, a gente fazia parte de um grupo e ele era um incentivador de que diversas disciplinas dialogassem para tratar o alimento em âmbito acadêmico, porque raramente você vê na mídia tradicional esse tipo de debate, que é a gente perguntar por que se come, onde se come, trabalhar as identidades, trabalhar a questão da mídia da comida. Não se questiona, geralmente é mais voltado para entretenimento e tal. Então foi assim que eu caí. Eu achei no grupo de História um porto seguro para estudar a comida em âmbito acadêmico. E é justamente sobre a relação entre a comida, a história da alimentação e a mídia que a gente vai falar no próximo bloco. A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoa da casa, dotada de poder de reunir todas as outras e também separá-las pelo jogo de preferências e idiosincrasias do paladar. Que digo? Da alma, pois é do fundo da alma que devemos pesquisar o mistério de nossas inclinações culinárias. A frase que você acabou de assistir foi a epígrafe da dissertação de mestrado em História da jornalista Sabrina Fernanda Demose. Ela estudou o fazer culinário no contexto da mídia. E é sobre isso que a gente vai falar agora, Sabrina. O que você estudou especificamente sobre essa relação entre fazer comida e os meios de comunicação? Principalmente a influência que os meios de comunicação exercem sobre a forma como nós conduzimos as nossas práticas alimentares. Então, no trabalho eu cito principalmente os fazeres e os saberes culinários, mas eu dedico um capítulo à influência que a mídia, a gente chama de food media, que é um termo de uma pesquisadora, tem sobre ditar para a gente o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, e como é que a gente come dali para diante. Foi essa que é a ideia. E você analisou duas revistas, né? Sim. A Cláudia Cozinha e a revista Gula. Por que essas revistas? Que período que você analisou e como que funcionou essa análise?
A Cláudia, a escolha das duas, ela se deve ao pioneirismo das revistas. A Cláudia Cozinha inaugura uma coisa que ainda não existia no jornalismo brasileiro, que é uma cozinha experimental. Então, todas as receitas que as leitoras mandavam, antes de serem publicadas, tinham que ser testadas. Se funcionassem, elas inauguram isso e elas ensinam para um grande público como cozinhar, como se portar, dicas e etiquetas que até existia, mas eram isoladas. E a Gula foi uma das primeiras revistas de gastronomia e enogastronomia no Brasil. Surge na 92, isso, e por isso eu peguei por causa disso, porque ela é uma pioneira que inaugura coisas que a gente até então não conhecia, por assim dizer. Era restrito a um determinado público. Essa foi a escolha das revistas. E você escolheu também um período determinado, que foi dos anos 90 até os anos 2000. Isso. Por que esse período? Para a maioria dos estudiosos, esse é considerado um período em que a gente vê uma supervalorização da gastronomia no Brasil. Os fatores são diversos, mas principalmente a gente vê uma abertura do mercado de importação e também a ascensão dos chefes, como eu falei, em São Paulo e tal, e claro, os programas de TV, as pessoas começam a se preocupar com o que comem, muitos produtos estrangeiros, e a mídia, em geral, precisa ensinar as pessoas a como preparar, porque você via lá, até o pessoal brinca, que houve tem tomate seco, lembra daquela época, que eram ingredientes que não existiam até então. Essa que foi a ideia, pegar esse período e se verifica um verdadeiro crescimento desse tipo de mídia no Brasil. E como que você fez a análise, Sabrina, dessas revistas? Foi uma análise de conteúdo, né? Como que isso funcionou? Nós selecionamos algumas capas, alguns editoriais, resolvemos pegar edições comemorativas, tanto da Cláudia quanto da Gula. Então, a gente pegava o editorial, as capas e algumas matérias especiais. Tem algum momento que eu estudo algumas receitas para ver os modos de fazer de uma revista e outra, e a gente vê muita diferença. Às vezes, uma mesma receita é reinterpretada 20 anos depois para um público totalmente diferente. É bem bacana. E o que você percebeu de diferenças entre essas duas revistas? Porque elas tinham posicionamentos diferentes, Sim. até públicos diferentes, mas a análise te mostrou o que sobre elas? A Gula, dá para falar que assim, a Gula ela é uma revista voltada para aquilo que a gente tratou anteriormente, que é essa gourmetização do gosto. Então, é um refinamento, produtos mais sofisticados. A Cláudia quer tornar a cozinha para a mulher, digamos assim, a mulher do cotidiano, e para as administradoras, elas chamam de administradoras do lar, uma atividade prazerosa. Então, quando a Cláudia surge, ela diz assim, cozinhar não precisa ser um sacrifício. A Gula já diz, comer bem não é pecado, eu não lembro agora o termo. Então, eles são tratamentos diferentes com a cozinha. Uma quer minimizar o trabalho, tornar mais fácil o trabalho da cozinheira, e a outra revista, que é a Gula, quer fazer a cozinha uma atividade de lazer, de degustação, de conhecimento. No seu trabalho você fala o seguinte, que antigamente, até no início aqui do programa você falou sobre isso, as receitas eram tradicionais, repassadas de mãe para filha, segredos guardados em cadernos de receita, que quando a avó morria, alguém recebia para continuar o legado da família, e de certa forma a mídia, seja por meio das revistas, da internet ou de programas de televisão, vem ocupando esse espaço. De que maneira que esses dois momentos convivem? Tanto essa questão da receita tradicional, da comida tradicional, quanto essa novidade trazida pela mídia. Eu acho que a todo momento a gente verifica, a mídia pode ser qualquer coisa, mas ela sabe captar a tendência, sabe, né, a mídia de modo geral. A TV paga é expert nisso, então a todo momento você verifica um resgate a receitas tradicionais, tem até programas na TV paga que eles sempre associam tempero de família, receita de família. Ainda que sejam receitas escondidas, eu vou lá, busco, revisito, trago num contexto todo mais elitizado, né, tudo bonito, aquelas cozinhas, e eu trago a tradição para a TV. E eu acho que a todo momento isso convive. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. O que eu me propus fazer é debater e dialogar até que ponto esses pontos se cruzam, o que é que tem de mudança, o que é que não tem. Sem querer, né? Claro que nós que estudamos história tendemos a valorizar um pouco mais a tradição em detrimento dessas novidades, mas eu acho que tudo pode coexistir pacificamente e não tem o menor problema nisso.
Um pesquisador brasileiro lançou uma obra em que analisa uma década do pensamento de Foucault, ainda pouco estudada pelos brasileiros. O livro é da editora UFPR. Das aulas de graduação ao doutorado. Vários anos de estudos e pesquisas deram origem ao livro Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia. Na verdade, ele é uma adaptação da minha dissertação de mestrado. Resolvi fazer esse projeto que me pareceu também necessário de ser feito antes de mostrar a implicação entre verdade e política. Me parecia necessário mostrar como que o Foucault trata a verdade no início da arqueologia como um acontecimento. A publicação analisa um percurso de 10 anos do pensamento do autor francês, que resultou no desenvolvimento da arqueologia das ciências humanas, um período ainda pouco estudado pelos pesquisadores brasileiros. O livro ele trata dos primeiros textos do Michel Foucault, os textos da década de 50 e comecinho da década de 60, quando o Foucault está começando, então, está nascendo aquilo que ele vai chamar do método arqueológico, que é um tipo de pesquisa que pega os discursos proferidos sobre determinadas disciplinas para analisar as condições de possibilidade desses discursos serem proferidos de tal maneira. Para poder realizar os estudos, o autor recorreu às publicações francesas e também aos poucos livros de Foucault já traduzidos ao português, como é o caso da obra História da Loucura. Os materiais mais importantes, é claro, são os próprios textos do Foucault, os textos da década de 50 que eu tive acesso em francês, né? E principalmente os textos de outros comentadores, o texto do César Candiotto também, da PUC, o texto da Inês Lacerda, o texto do Roberto Machado, são comentadores aqui do Brasil, o texto do Pierre Macheret, que também comentadores franceses, do Frédéric Gros, que foram essenciais para a construção e para a defesa das hipóteses que eu tracei no livro. A análise presente no livro de Tiago permite que o leitor compreenda os motivos que levaram Foucault a se distanciar do humanismo, visto por ele como a marca problemática do pensamento moderno. Então, Foucault está entendendo o humanismo como uma tentativa de estabelecer uma verdade definitiva sobre o homem. Essa tentativa, então, de estabelecer uma verdade sobre o homem, ela necessariamente é exclusiva. A partir do momento que você diz o homem é isso, isso e isso, você está dizendo que determinados comportamentos não são os comportamentos verdadeiros do homem. O livro publicado pela editora UFPR reflete as mudanças do pensamento de Foucault, o que resulta na tese de que a positividade da razão é construída em nossa cultura moderna pela negatividade da loucura. O Foucault traz elementos para pensar como que é através da verdade da loucura que se estabelece a verdade do homem. Como assim? É através da negatividade, daquilo que a gente diz, o homem não pode ser desta forma, o homem não pode ter o distúrbio sexual, não pode ter o distúrbio de aprendizado, o homem não pode ter qualquer outro tipo de distúrbio mental, porque isso não está dentro do verdadeiro do homem. Então é através do negativo, daquilo que é excluído, daquilo que é marginalizado, que se estabelece então a verdade do homem, que se estabelece a verdade positiva do homem pela loucura, então. O livro Foucault, Verdade e Loucura no Nascimento da Arqueologia está disponível nas livrarias dos campi da Reitoria, do Centro Politécnico e também na internet. Sabrina, para finalizar a nossa conversa, eu queria te perguntar, ao final do seu trabalho, em que você analisa a mídia, faz todo esse paralelo com a tradição, com as receitas tradicionais, de que maneira que você contribuiu para esse campo, enquanto jornalista, da história da alimentação? Olha, eu acho que assim, é um passo, né, para que a gente possa discutir esse tema, o tema da alimentação, da maneira que merece.
porque eu acredito que a produção acadêmica sobre esse tema, principalmente na comunicação, ainda é incipiente. Eu recorri à história, porque não encontrei, pelo menos na comunicação ainda, assim, formas de estudar o tema. E é isso que eu penso, assim, é um passo para que nós tratemos a alimentação como ela merece, em âmbito cultural, histórico, social, porque comida não é só sobrevivência, né? É cultura também. Agora você continua e pretende continuar nesse caminho no doutorado também. Queria só que você contasse qual que é o teu objetivo daqui para frente como pesquisadora. Os próximos passos agora eu pretendo estudar, ainda está em processo de análise, a gente está recolhendo fontes, mas agora eu quero estudar o que não se come. Antes eu estudava o que se comia, agora eu quero estudar o que não se come, quero estudar os tabus alimentares. Então, por que as pessoas não, são tão influenciadas pelas dietas? Quero entrar nesse terreno aí, vamos ver o que vai dar. Então a gente vai esperar você lá no final desse processo. Tá bem. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Estou à disposição. Obrigada, Sabrina. Quem quiser ler a dissertação completa da Sabrina pode acessar o site do Banco de Teses da UFPR e baixar o arquivo de graça. Envie sugestões de teses e dissertações que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. O Em Tese volta na semana que vem. Até lá!